Bom, a gente refez o contato com a professora de Relações Internacionais, a Fernanda Manhota, que está ajudando a gente a analisar essas declarações de representantes da OTAN, mas também, agora há pouco, acompanhamos a coletiva ao vivo da Casa Branca com outras informações importantes. Professora, a nossa editora Dela Cardoso estava te fazendo a pergunta quando você perdeu a conexão, então vou pedir, por favor, para a Dela retomar e a gente seguir falando sobre as sanções. Vai, Obrigada, Dela. Roberta. Professora, boa tarde mais uma vez. Eu queria que a gente voltasse ao tópico de sanções contra a Rússia, porque hoje a gente teve duas rodadas simultâneas do Canadá contra a Rússia, que anunciou restrições contra 5 oficiais russos, e logo em seguida a Rússia baniu o primeiro-ministro do Canadá, também a ministra da Defesa e a chanceler canadense de entrarem em território russo. Eu aproveito essa informação para perguntar o seguinte: restou alguma sanção que os países possam impor à Rússia? Porque o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu mais sanções. Resta alguma rodada que seja realmente eficaz e possa fazer Putin recuar dessa ofensiva lá na Ucrânia? Oi, Derla, muitíssimo boa tarde, obrigada pela pergunta, inclusive me desculpem aí pela queda da conexão, estamos de volta. Imagina. E olha, existe sim uma possibilidade de alargamento dessas sanções, seja para abraçar novos setores, principalmente setores ligados à tecnologia, né, à inovação, que afetariam a capacidade produtiva e de suprimentos, né, no país, seja estender as funções já existentes para outros atores, né? A gente está falando aqui de mais líderes, oligarcas, enfim, como se queira chamar, né? Essas figuras que cercam o governo, poderia haver mais gente impactada. Nós poderíamos falar da expansão de restrições do sistema SWIFT a mais instituições financeiras. Nós poderíamos falar de uma restrição ainda mais dura em relação ao setor energético, por exemplo. Então, não me parece que haveria sanções novas, mas que poderia, sim, haver uma extensão da aplicação das sanções já existentes para que esse estrangulamento fosse ainda mais severo. Me chamou a atenção que na entrevista que nós acompanhamos há pouco, boa parte dos jornalistas insistiu que só as sanções econômicas seriam o bastante e chegaram a questionar a porta-voz da Casa Branca se não seria o caso de começar a cogitar sanções militares também, né? É claro que ela foi muito resistente em toda a sua resposta, consistente com o tempo do governo americano, dizendo que nesse momento isso não é uma opção, porque nós estaríamos diante de um cálculo racional de custo e benefício, né? Ela chegou a dizer a seguinte frase, que mesmo a zona de exclusão aérea não é uma possibilidade nesse momento, porque o governo Biden tem uma escalada que leve à ameaça nuclear. Então, me parece que a guerra econômica ainda vai continuar acontecendo, com talvez a expansão do que nós já vimos, e também com a tentativa de integrar outros parceiros, né? Hoje saiu o 4º pacote de sanções da União Europeia, por exemplo, então a gente teve mais indivíduos, mais empresas sendo envolvidas, mais restrições ao setor energético, além de bloqueio de novos investimentos, a proibição de aquisição de tecnologia, de restrições ligadas a equipamentos e contratações em alguns setores de serviços. Acho que, por enquanto, esse vai ser o caminho, Derla. Agora, professora, qual será o impacto e quais efeitos que a gente pode esperar dessa viagem confirmada de Joe Biden a Bruxelas, no dia 24, nessa reunião extraordinária convocada pela OTAN? Olha, eu imagino que 4 eixos principais deverão orientar, né, esse movimento, a saída e a realização da cúpula da OTAN. Foi dito agora há pouco na coletiva que o objetivo é reafirmar o compromisso com os aliados, então esse encontro com os europeus vai nesse sentido. E os pontos, em primeiro lugar, a tentativa de manter estreito entre o que tem sido feito desde a porta-voz falou em diplomacia pessoal como um valor que o Biden valoriza muito, como algo que ele pessoalmente gosta. Então, me parece que essa busca de aproximação dos aliados é um movimento de coordenação inevitável, é o primeiro dos grandes objetivos, mas é mais do que isso, quer dizer, esse é só o topo do iceberg. Em segundo lugar, vai certamente haver uma discussão sobre o que é considerado uma ameaça à OTAN, porque, como também ficou claro na entrevista, já houve diversas especulações sobre sobrevoo de drones, sobre o território da OTAN, não se sabe a origem desses drones,
Também aquele atentado na fronteira com a Polônia suscitou muita preocupação e parece que é necessário que os aliados também determinem uma espécie de código de conduta até para que eles possam responder de maneira proporcional. Então, vai haver a necessidade de chegar a uma conclusão sobre o que é considerado, a partir da ótica da OTAN, um ato de agressão. Opa, acho que a gente perdeu o contato com a professora Fernanda Manhota, mas de toda forma ela estava concluindo o raciocínio, falando sobre a importância e os possíveis efeitos dessa viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Bruxelas no dia 24, para a reunião extraordinária que foi convocada pela OTAN. Professora, se você estiver me ouvindo, muito obrigada pela entrevista.